2 gols. Um terceiro anulado que era gol de Copa do Mundo. Neymar voltando. E a Escócia? A Escócia foi embora de mala e cuia. Brasil 3-0, primeiro lugar no grupo. E essa seleção tá diferente, meu amigo. Diferente de verdade. E hoje eu vou te contar o que aconteceu lá dentro daquele campo. Aquilo que o resumo do jogo não te conta. Antes de qualquer coisa, o resultado. Brasil 3-0 na Escócia. Gols de Vinícius Júnior de novo e Matheus Cunha. E ainda teve mais um do Vini, anulado numa decisão que, vamos dizer assim, questionável. A gente volta nisso. Calma. 7 pontos no grupo C. Primeiro lugar garantido. E no segundo tempo, numa entrada que o estádio inteiro estava esperando há semanas, o camisa 10 voltou, Neymar voltou, e foi arrepiante. Agora vamos ao jogo de verdade. A Escócia entrou com um plano, e era um plano inteligente, diga-se de passagem. Um empate já era praticamente suficiente para carimbar a classificação deles entre os 3 melhores do grupo. Então o que eles fizeram? Organização defensiva, linhas curtas, esperar o Brasil errar e sair na velocidade de algum contra-ataque. Só que aí o Brasil entrou em campo, e o Ancelotti armou o time diferente do que muita gente esperava. Em vez de sufocar de cara, o Brasil deixou a Escócia tocar um pouco, deu espaço, convidou para sair. E então, bote coletivo, roubada de bola, saída em velocidade. Ryan explodindo pela direita, Vinícius rasgando pela esquerda. E os zagueiros escoceses com aquela cara de "Pera, o que tá acontecendo aqui?" Cara, você reparou nos zagueiros da Escócia no primeiro tempo? Assustados, em pânico. A velocidade do Vini é uma coisa que não dá pra treinar. Você não simula isso no CT. Quando ele vem em diagonal pela esquerda, com a bola dominada, o zagueiro só reza. Reza pra ele errar. Só que essa Copa, ele não tá errando. Primeiro gol, pressão alta do Brasil. O zagueiro escocês recebe de costas, vê o Ryan, entra em pânico e devolve para a área errada. A bola sobra limpa, o Vinícius pega, olha pro gol, drible seco para um lado, pro outro e chute rasteiro no canto. Sem chance pro goleiro. E isso o resumo do jogo não te conta. Porque não é só o gol, é a decisão antes do gol, é a leitura de jogo. É o Vini perceber, antes de qualquer outro jogador em campo, que aquela bola ia sobrar ali. Se posicionar, esperar o erro e punir com frieza. Isso é inteligência de futebol de elite. Isso é a diferença entre o bom jogador e o jogador excepcional. O segundo foi ainda mais bonito. A Escócia tentou se reorganizar, mudou a marcação dos zagueiros, puxou gente pra dentro pra fechar o meio. E o que o Brasil fez? Mudou também. Trocou de lado. Jogada agora pela direita, Ryan fazendo a ultrapassagem com uma qualidade técnica absurda. Cruzamento rasteiro pra trás e... adivinha quem estava lá? O Vini. E o cara mata de qualquer jeito. 2-0. Jogo encaminhado. Mas aí chegou a polêmica. Ainda no primeiro tempo, o Vini fez o terceiro. E que gol! Uma finalização de letra, um toque de calcanhar que enganou até o goleiro. O estádio explodiu, a galera cantou o nome dele. E aí o árbitro foi chamado pro VAR e anulou. Até agora ninguém entendeu direito o que aconteceu. Os comentaristas na transmissão foram praticamente unânimes. Não teve falta, não teve impedimento na origem, era gol normal, válido. E se esse gol tivesse sido confirmado, o Vini terminava o primeiro tempo com 3 gols num único jogo de Copa do Mundo. Um hat-trick mundial. Mas não foi. E sabe o que mais me impressionou? O Vini não ficou 1 minuto reclamando com o árbitro. Ergueu a cabeça, voltou para o círculo central e entrou no segundo tempo com a mesma fome do começo. Isso é crescimento. Isso é maturidade. Isso é a diferença de um atleta que aprendeu a focar no que realmente importa. E foi no segundo tempo que Matheus Cunha fechou o placar. Cara, que Copa do Mundo que ele tá fazendo. 3 gols em 3 jogos. A cada partida ele aparece mais, cresce mais, decide mais. Nessa Copa ele é o segundo artilheiro do Brasil, logo atrás do Vini, e tá apagando qualquer dúvida que existia sobre o nível dele. A jogada do terceiro começou no Vinícius, que tabelou e lançou o Ryan. O Ryan fez a ultrapassagem de novo, cruzou rasteiro e o Matheus Cunha apareceu na medida para empurrar. Gol de centroavante de Copa. Gol de quem tá no lugar certo porque entende o jogo. E tem um jogador que eu preciso destacar aqui, porque ele não aparece nos gols, não aparece nos dribles, mas sem ele esse Brasil simplesmente não funciona. Bruno Guimarães. No meio de campo ele foi perfeito. Recuperou bola o jogo inteiro, distribuiu, deu segurança para a defesa subir, deu liberdade para o Vini atacar sem ter que se preocupar em voltar. É aquele tipo de jogador que o torcedor só percebe o quanto é importante quando ele não está. E nessa Copa ele não tá deixando ninguém esquecer que está aqui. Quando o Vini fez o primeiro gol, quem tinha começado a pressão lá atrás? O Bruno. Quando o bote alto funcionou e a bola sobrou, quem orientou o posicionamento da linha? O Bruno. Guarda esse nome, porque nas oitavas, na fase de mata-mata, esse cara vai aparecer ainda mais. Mas espera. Porque tem um dado sobre o Vini Júnior que quase ninguém tá falando, e que vai mudar completamente a forma como você enxerga esse torneio. Um número que a maioria dos torcedores não faz ideia. Fica comigo aqui que agora vai.
7 jogos em Copas do Mundo, 5 gols e 3 assistências, 8 participações diretas em gols. Mas tem mais, e é aqui que assusta. Com o Vinícius em campo, o Brasil marcou 14 gols em Copas do Mundo. E em 12 desses 14 ele participou diretamente, 12 em 14. Isso não é estatística solta de gol ou assistência. Isso é influência real no jogo. É construção. É a presença de uma ameaça constante que abre espaço para os outros companheiros aparecerem. E ainda tem gente querendo usar a Copa do Catar para diminuir esse legado, lembrando que no jogo decisivo contra a Croácia, o Vini saiu. E o Brasil, sem ele em campo, acabou eliminado nos pênaltis. Pensa nisso com carinho. Essa versão aqui é outra coisa. Vini Júnior maduro, Champions League no currículo, nome forte na discussão da bola de ouro e uma Copa do Mundo que parece desenhada para ele. 4 jogos. 4 gols, no mesmo patamar dos melhores do planeta nesse torneio. Numa Copa cheia de estrela, o Vini brilhou mais. Tá, agora vamos falar do assunto que ferveu as redes sociais. Neymar voltou, o Ancelotti fez as trocas no segundo tempo. Casemiro saiu porque estava pendurado com o amarelo. Não fazia sentido arriscar um gancho nas oitavas. Douglas Santos, mesma coisa, preservado. E então o técnico acenou para o banco e o camisa 10 se levantou. O estádio foi a loucura. E foi bonito de ver. Sabe aquela sensação de quando você não tinha noção do quanto sentia falta de uma coisa e de repente ela aparece na sua frente? Foi exatamente isso. Eu preciso ser honesto com você. O Neymar que entrou em campo não é o Neymar de 2016, aquele que enlouquecia a defesa inteira sozinho. Ele passou por lesão atrás de lesão, perdeu tempo, ficou parado meses. Mas sabe o que aconteceu no minuto em que ele pisou no gramado? A bola achou ele, os companheiros procuraram ele, e o camisa 10 respondeu. Foram poucos minutos, mas suficientes para lembrar todo mundo porque ele ainda está aqui. Um toque de calcanhar desnecessário, mas genial. Uma caneta que fez o adversário pisar na bola. Uma tentativa de assistência que quase virou gol. E a torcida cantou o nome dele do começo ao fim. E isso mandou um recado pro mundo. Esse Brasil tem profundidade, tem opção, tem camada. Pode perder 2 jogadores no decorrer da Copa. E ainda assim colocar em campo alternativa de altíssimo nível. Isso não é detalhe. Isso é diferencial de quem joga para ser campeão. Então, a pergunta que dá título para esse vídeo. O Brasil tá pronto para a segunda fase. Eu precisei de um tempo para responder com honestidade. Mas depois de assistir e reassistir os 3 jogos dessa fase de grupos, a minha resposta é sim, tá pronto, com uma ressalva. E eu vou ser bem sincero com você sobre ela. Vamos pelo que esse Brasil fez de bom, que foi muita coisa. Primeiro, consistência. Não teve aquele jogo dramático, aquele sufoco de roer unha até os acréscimos. Foi uma administração tranquila, segura, de um time que sabe exatamente o que quer e como chegar lá. 7 pontos no grupo, 2 vitórias e um empate, sem sustos. Segundo, os números individuais sustentam o time. Vini Júnior com 4 gols em 3 jogos. 4. Matheus Cunha com 3 decidindo a cada rodada. Bruno Guimarães dominando o meio campo e dando equilíbrio. A defesa apareceu mais sólida do que nos amistosos. E o Alisson, quando foi exigido, fez defesa de goleiro grande. Tudo isso amparado num sistema de pressão alta que desorganizou todo o adversário que apareceu pela frente. Terceiro, gestão de elenco. O Ancelotti rodou o grupo de forma inteligente. Poupou quem precisava ser poupado, respeitou os pendurados com amarelo para não perder ninguém por suspensão no mata-mata. E ainda deu minutos para praticamente todo mundo se sentir parte do projeto. Isso mantém o elenco ligado, mantém todo mundo pronto. Isso é gestão de Copa do Mundo. Agora a ressalva, porque eu não vou aqui te vender ilusão. A partir das oitavas tudo fica mais difícil. O adversário muda de patamar. Vai ser o Japão pela frente. E o Japão dá trabalho. É uma seleção experiente, organizada, intensa, que não entrega a bola de graça e sabe sofrer quando precisa. Não é a Escócia esperando o erro. E quando o adversário para de entregar espaço, esse Brasil vai precisar criar mais por conta própria. Vai precisar de um Vini ainda mais maduro na hora de decidir. De um Bruno Guimarães ainda mais lúcido para furar bloqueio. De um Matheus Cunha ainda mais frio na finalização. E quem sabe de um Neymar em condição de segurar a bola e baixar a temperatura do jogo nos momentos quentes. No mata-mata um detalhe decide. Uma bola parada, um lance individual, um erro bobo, margem zero. Mas se você me perguntar, olho no olho. Esse time tem estrutura para ir longe? Tem. Tem talento, tem organização, tem profundidade no banco e tem um treinador que entende de mata-mata europeu como pouca gente. O Brasil tá pronto para a segunda fase. O que ele precisa agora é manter a cabeça fria e subir o nível junto com o adversário. E antes de fechar, deixa eu te dar um dado que já tá gerando debate nas redes. Com o Brasil terminando em primeiro lugar do grupo C e a Argentina terminando em primeiro do grupo dela, os dois caem em lados opostos do chaveamento. Tradução: eles só podem se encontrar numa eventual semifinal. Se os dois chegarem até lá, Brasil versus Argentina numa semifinal de Copa do Mundo. Só de pensar o cabelo já arrepia. Imagina esse Brasil que tá voando. Vini, Matheus Cunha, Bruno Guimarães, Neymar voltando. Contra uma Argentina com Messi tentando levantar o caneco mais uma vez. Os dois favoritos, na mesma partida, mata-mata. É o tipo de jogo que para o continente. Mas calma, um passo de cada vez. Primeiro as oitavas.
Então, o Brasil vai ser campeão dessa Copa? Olhando o que eu vi nesses 3 jogos, eu te falo. Faz tempo que eu não via um Brasil tão favorito. E não é só talento. Talento o Brasil sempre teve de sobra. É a organização, é o equilíbrio, é a forma como cada peça encaixa no projeto do Ancelotti. É a pressão alta funcionando lá na frente. É a construção sólida lá atrás. É um goleiro que parece uma parede. E é um atacante que já fez 4 gols em 3 jogos. E ainda saiu de campo com cara de quem não tá satisfeito. Essa Copa tem cheiro de hexacampeonato, meu amigo. E se der errado, que Deus me perdoe. Pelo menos vai ter conteúdo de sobra aqui no canal pra gente sofrer junto. Se você chegou até aqui, é porque você é desses que querem entender o jogo além do placar. E é exatamente por isso que eu te peço. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Aperta o sininho, ativa as notificações, porque a cada rodada dessa Copa a gente vai estar aqui, analisando, destrinchando, sofrendo e comemorando junto. Deixa o like se esse vídeo te acrescentou alguma coisa. E comenta aí embaixo. O Brasil é o favorito número 1 dessa Copa. Ou ainda falta alguma coisa pra você acreditar de verdade. Até o próximo jogo. E vai, Brasil!